Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta terça-feira, dia 30 de novembro de 2021, está no ar. Último dia do mês, hein, gente? Eu sou o Odilon Araújo, este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E nós vamos juntos, a partir de agora, eu quero sua companhia. Vamos juntos com os destaques desta terça-feira. Confira aí. Cai a taxa de desemprego no país. Apesar disso, ainda são 13 milhões e 500 mil desempregados no Brasil. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Alerta Omicron. Com um planeta preocupado com o surgimento da nova variante do coronavírus, o Brasil cancela festas e fecha fronteiras aéreas para 6 países do sul da África, numa tentativa de evitar nova explosão de casos no Brasil. Na segunda reportagem da série sobre os quilombolas do Vale do Ribeira, a gente mostra o que um dia foi o sonho do ouro, virou chumbo na região. E que nome você prefere para a cidade que surgiu por lá? Adrianópolis ou Paranaí? E uma novidade tecnológica promete deixar mais fácil e sustentável a vida dos produtores rurais. Fique ligadinho com a gente que o Pauta Aberta já está no ar. O IBGE divulgou nesta terça-feira os números do desemprego no país. E a taxa, dessa vez, a do terceiro trimestre do ano, caiu. Ainda assim, 13 milhões e meio de pessoas seguem à procura de trabalho pelo Brasil. A taxa de desocupação, depois de subir no início do ano, caiu pela segunda vez seguida no trimestre, que terminou em setembro, e está neste momento em 12,6%, de acordo com os números do IBGE. Foi o menor percentual registrado desde o primeiro trimestre do ano passado. A queda no número de desempregados mostra um cenário de transformação no país, com a economia ainda muito afetada pelos impactos da pandemia. Seria uma retomada com mais força dessa vez? É a esperança para milhões de trabalhadores. As taxas mais altas de desemprego no trimestre foram registradas em Pernambuco, 19,3%, na Bahia, 18,7% e no Amapá, 17,1%. As taxas mais baixas estão em Santa Catarina, 5,3%, a menor do país, seguida por Mato Grosso, 6,6% e Mato Grosso do Sul, 7,6%. Agora, apesar do aumento do número de pessoas empregadas, que subiu 4% na comparação com o segundo trimestre, caiu o rendimento médio do trabalhador. Ficou em R$ 2.459, um rendimento 4% menor se comparado ao rendimento médio no trimestre anterior. E este foi o menor rendimento médio desde 2012, de acordo com informações do IBGE. Os números do terceiro trimestre destacam também que a informalidade está em alta e corresponde hoje a 40,6% da população economicamente ativa, 38 milhões de trabalhadores informais no país. E é a informalidade que corresponde já a 54% desse crescimento da ocupação no Brasil. Trabalhadores do setor privado sem carteira assinada fazem parte da categoria que mais ofereceu oportunidades. A alta chegou a 10,2% na oferta de trabalho para eles, em comparação com o segundo trimestre do ano. Entre os setores que mais abriram postos de trabalho estão comércio e a reparação de veículos e motocicletas, com um avanço de 13,4% na oferta de vagas. Indústria geral, com alta de 10,7%. E construção, que ampliou em mais de 20% a oferta de vagas ao setor. E nós voltamos a falar sobre o alerta dado a partir da identificação da variante Omicron, que preocupa o planeta. Aqui no Brasil, vários eventos já foram suspensos numa medida preventiva para tentar evitar a explosão de casos. A Cláudia Vicentim traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Cláudia. Olá, Odilon. Uma ótima terça-feira para você e para quem está acompanhando Pauta Aberta. Por aqui, a preocupação com a nova variante já mudou a programação em algumas cidades. Salvador cancelou a festa de Réveillon e o mesmo foi anunciado em outras capitais, João Pessoa, Campo Grande, Goiânia e Palmas. Aqui no Paraná, as prefeituras de Paranaguá e Antonina, no litoral do estado, decidiram pelo cancelamento do carnaval do ano que vem, tudo para prevenir a disseminação da variante Omicron.
Sobre a situação da pandemia aqui no Brasil nesse momento, segundo o último boletim do Consórcio de Veículos de Imprensa, 6 estados não tiveram registro de mortes nas últimas 24 horas: Acre, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Roraima e Sergipe. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 227, menos 7% se comparado à média de 2 semanas atrás. O mesmo levantamento também apontou o esquema vacinal. Até o momento no Brasil, 62,44% da população já recebeu a segunda dose ou dose única da vacina contra a Covid. Apesar de nenhuma morte relacionada à nova variante da Covid, a Omicron, ter sido relatada até então, a Organização Mundial da Saúde alertou nesta segunda-feira que ela representa um risco muito alto de novos surtos e que pode se espalhar rapidamente por todos os continentes. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, se reuniu com ministros da saúde das 7 economias mais desenvolvidas do mundo e ressaltou a necessidade urgente de um acordo internacional para prevenir novas pandemias. O primeiro caso da nova variante foi identificado na África do Sul no último dia 24 de novembro, onde as infecções se espalharam em velocidade preocupante. Na Europa, diversos países já identificaram Omicron em pacientes que testaram positivo para a Covid. Pelo menos 39 países já restringiram voos vindos do sul da África, entre eles o Brasil, onde um passageiro que desembarcou na semana passada de viagem àquele continente está infectado com o vírus da Covid, mas ainda não se sabe se é da nova cepa. Israel, Marrocos e Japão fecharam as fronteiras para a entrada de estrangeiros de qualquer país. Esse passageiro, que testou positivo para a variante Omicron aqui no Brasil continua a ser monitorado. E o Brasil também já anunciou que está com fronteiras aéreas fechadas para 6 países do sul da África. O governo brasileiro segue a orientação de alerta da Anvisa, que foi dada no fim da semana passada e que a gente destacou aqui. Por conta da nova variante, estão proibidos voos com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem por 6 países do continente africano: África do Sul, Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. Estrangeiros que vierem desses países ou tiverem passado por algum deles nos últimos 14 dias antes do embarque também não podem entrar no Brasil. Os brasileiros que tenham estado em um dos 6 países africanos precisam cumprir quarentena de 14 dias ao chegar ao Brasil. Independentemente da nacionalidade, todos que desembarcam no país devem apresentar exame RT-PCR negativo, feito nas últimas 72 horas antes do embarque, ou um exame negativo do tipo antígeno, feito em até 24 horas antes do embarque. É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. Não é uma variante de desespero porque nós temos autoridades sanitárias comprometidas com assistência de qualidade à nossa população. Você viu aí, o ministro da Saúde destacando que é preciso cuidado, é preciso esse alerta, mas não é momento de desespero. Em Salvador, também, onde aparece aí na reportagem, Marcelo Queiroga assinou contrato com a farmacêutica Pfizer para a compra de mais 100 milhões de doses da vacina. Veja só. O Ministério da Saúde assinou a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer para a continuidade da campanha nacional de imunização em 2022. As doses devem começar a ser entregues no começo do ano que vem. O contrato com a farmacêutica prevê ainda a aquisição de mais 50 milhões de doses, caso seja necessário. Em 2022, a campanha de imunização continua. 134 milhões de doses remanescentes de 2021 para o ano de 2022. Mais 100 milhões de doses com a Pfizer com a possibilidade de expansão para 50 milhões. E mais 120 milhões da AstraZeneca. Todas vacinas com registro definitivo na Anvisa. Vamos falar agora de obras nas cidades. Há aquelas que nem são tão convidativas, sabia? As chamadas obras hostis, aquelas que de uma certa forma ou de outra repelem parte da população, podem ser, por lei, agora proibidas no país. A Câmara dos Deputados já aprovou o início da discussão sobre o assunto.
Sabe aquelas praças públicas com bancos de concreto onde são construídos obstáculos para evitar que alguém se deite nele? Esse tipo de reforma é chamada de obra hostil, por levar em consideração que ela é feita para evitar a presença de moradores de rua nesses locais. Em São Paulo, um episódio motivou uma discussão em Brasília. A prefeitura começou uma obra de viaduto e colocou pedras pontiagudas embaixo, para evitar que moradores de rua dormissem ou morassem ali. O padre Júlio Lancelotti, da pastoral que trata do tema, pegou uma marreta e foi para cima. Tirou as pedras na pancada. A repercussão do ato foi enorme e a prefeitura voltou atrás na decisão. Agora, a Câmara dos Deputados quer tornar lei a proibição desse tipo de obras no país todo. A lei Padre Júlio Lancelotti, como foi batizada, começou a ser discutida nas comissões especiais da Câmara. E uma novidade tecnológica promete garantir vida mais fácil aos produtores rurais. A proposta é sustentável e agora quer ganhar espaço no dia a dia de quem trabalha no campo. Um projeto de faculdade de jovens paranaenses que surgiu em 2019 virou uma startup que está facilitando a vida de muitos produtores rurais e também trazendo benefícios para o meio ambiente. Esse equipamento ele tem um sensor de umidade do solo, onde ele vai verificar e analisar por cada tipo de cultivo, ou seja, um alface, uma rúcula, uma cenoura, ele vai ser determinado automaticamente qual a necessidade, a porcentagem adequada de umidade que aquela plantação necessita. Então o agricultor ou residencial só vai ter necessidade de via aplicativo acionar. Bom, eu estou plantando nesta área alface, cenoura e automaticamente a configuração já será setada para aquele tipo de sistema, onde a irrigação ela vai ser atendida para aquele tipo de cultivo. A irrigação é o destino de mais de 49% das águas brasileiras disponível para uso que estão em reservatórios, segundo o Atlas da Irrigação, desenvolvido pela Agência Nacional das Águas, em março desse ano. Em 2021, o Brasil teve a pior crise hídrica em 91 anos. O projeto Irrigate veio com o objetivo de economizar água, tempo, energia e beneficiar os agricultores. Para essa questão de crise hídrica que nós estamos passando, é muito interessante. E também, ele é sustentável, ou seja, você não vai gastar energia elétrica também que está um alto custo hoje para você. Então ele vai gastar muito pouco e você não vai ter um gasto no seu bolso, você vai economizar água e energia. A Prefeitura de Curitiba instalou um dos sistemas na Fazenda Urbana, que é um espaço dedicado à prática agrícola sustentável nas cidades. O projeto desenvolvido aqui na Fazenda Urbana foi uma necessidade que a gente precisou atender para suprir uma demanda deles, que eles tinham de acionar a nebulização automaticamente conforme variáveis monitoradas aqui mesmo. Então, com os dados de temperatura e umidade relativa, a gente pode fazer o acionamento da nebulização. Atender uma demanda que eles tinham, que era de não precisar vir aqui fisicamente fazer o acionamento. Você faz o acionamento remotamente ou automaticamente o equipamento faz o acionamento. Também a assertividade, quando realmente as culturas, os cultivos precisam resfriar a estufa, ele é acionado. Qualquer tecnologia que possa gerenciar esse recurso de uma maneira inteligente é fundamental para a agricultura. O projeto ainda está em fase de validação, mas já tem muitos produtores interessados na startup sustentável. Projeto muito legal, iniciativa legal que pode se transformar num sucesso, sim. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo você vai ver a segunda reportagem da série sobre os quilombolas. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. O Pauta Aberta ao vivo para todo o Brasil está de volta para este segundo bloco. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Agora 5h03. Na série de reportagens Quilombo, uma produção exclusiva da TV Evangelizar, a gente volta para as curvas do Rio Ribeira. Pelo Vale, o jornalista Ricardo Vilches já mostrou que a tradição quilombola é preservada há mais de 200 anos, muitas vezes nas histórias passadas de geração para geração. Hoje ele mostra que o sonho do ouro levou milhares de pessoas para a região,
Só que foi um sonho que terminou em chumbo e riscos à saúde de antigos moradores. Numa região remota do Vale do Ribeira, no Paraná, já na divisa com o estado de São Paulo, encontramos um Brasil que só agora aparece no mapa. Além córregos por estradas de chão, passando por balsas que funcionam com a força de um homem e uma corda, atravessando a manada de búfalos. Era o chamado lugar perfeito para quem não queria ser encontrado por ninguém. Se vocês olharem esses morros aqui, ele é um lugar bem estratégico para os escravizados se esconderem e formar um quilombo, né? Eu ouvi falar que fugiram para cá, né? Que esconderam. Eles quem? Os quilombolas. Os escravos? É, os escravos, isso. E aqui esses escravos tiveram filhos? Tiveram. E esses filhos tiveram mais filhos? Uhum. E aí tá a Dona Maria aqui, é isso? Isso. É isso? É isso. A comunidade João Surá é uma das 30 quilombolas reconhecidas no Paraná. Ela está localizada dentro do município de Adrianópolis. Não há no estado uma região com estas características. Montanhas para todos os lados e um rio, o Rio Ribeira, serpenteando toda a área. Hoje a cidade tem aproximadamente 6 mil habitantes, mas teve mais, quase 4 vezes mais. E essa história está diretamente ligada a estas ruínas. Aqui, lá em 1937, foi fundada uma empresa de mineração chamada Plumbum. Vamos recorrer à tabela periódica para entender esse nome diferente. Plumbum, em latim, quer dizer chumbo, um dos elementos químicos ordenados de acordo com o número atômico. Acreditava-se que dentro dessas montanhas haveria ouro e prata em abundância. Mais farta mesmo era a quantidade de chumbo encontrada na forma sólida entre as rochas. Naquela época, a indústria do chumbo sofreu um duro baque na Inglaterra, com a divulgação das primeiras 1.200 mortes de trabalhadores do setor. O chumbo provocava doenças no fígado, rins e pulmão. Mas no Brasil, o negócio estava em expansão. O dono brasileiro vendeu a mina de dinheiro para empresários franceses. Dona Santina, da comunidade quilombola, lembra daquela época. Trabalhava no café, mas eu trabalhava de doméstica numa casa também, de família, né? Onde essa casa de família, a senhora, ela era professora francesa, né? A dona Nathalie, pessoa maravilhosa. E o esposo dela era encarregado da concentração. Que era o esposo dela, né? O seu Francisco Paquelte, né? Tenho muita saudade deles. Então eles tinham um menino, né? Tinha um menino que eu cuidava desse menino e fazia os trabalhos da casa. Aí nesse momento da minha folga, que eu terminava o meu trabalho, eu servia café. Dona Santina lembra que naquele tempo a fumaça emitida pela mineradora era motivo de preocupação. Aí quando soltava aquela queima, que vinha aquela fumaça, eles avisavam a gente para fechar as portas. Avisava como? Tinha uma como é que se diz? Sirene? É uma sirene que eles tocavam, né? Aí todo mundo fechava, assim mesmo entrava as fumaças, era muito forte, né? Cheiro do quê? Nem posso comparar, viu? Um cheiro de um petróleo muito forte. E causava alguma reação na senhora? Eu respirei bastante aquele lá, eu tinha falta de ar. Na hora dava falta de ar? Dava. E a senhora sabia na época que fazia mal? Eu sabia, mas a gente precisava trabalhar, né? E eu gostava de lá. É mesmo? Eu tenho muita saudade. Até eu falo pro meu esposo, se voltasse a Plumbo, eu ia morar lá. Aí ele fazia o quê? Para relembrar. Hoje, apenas um solitário vigia está na mineradora, ou no que restou dela. Autoridades ambientais pediram e a justiça mandou fechar a Plumbo.
Estudos comprovaram a contaminação da terra e do solo. Em 2018, a empresa foi condenada a pagar uma indenização de 40 milhões de reais por danos ambientais e à saúde dos moradores. Mas ninguém ainda viu um tostão desse dinheiro. Sobrou a mineradora abandonada e este lugar sinistro, fechado com um portão de grades de ferro. Ele está no pé da montanha, bem ao lado da antiga empresa. Aqui tem um grande túnel, né? Aqui dentro tem vários quilômetros de escavação. E ele servia para quê? Eles entravam aqui com os carrinhos, com os trenzinhos, para fazer as escavações e extrair o chumbo. Eu sei que nós estamos no pé do morro, mas esse túnel vai para cima ou vai para baixo? Vai para baixo. Vai embora? Vai. E tem uma noção do tamanho disso? É bem extenso. Eu não sei exatamente. Não sei precisar para você, mas ele é bem grande. E não dá para entrar lá, tá proibido entrar? Hoje não dá para entrar. Hoje ele é uma propriedade particular. Ninguém tem permissão de entrar aqui. E quem conhece a história do lugar sabe que uma visitinha não seria nada saudável. Esquecer não é o caminho, já que tudo isso está intimamente ligado à história da comunidade quilombola e de todos na cidade. Mas lembra lá no início desta reportagem quando dissemos que antes dos franceses era um brasileiro dono da mineradora? Pois então, era um período de desenvolvimento de Adrianópolis. Portanto, nada mais justo que homenagear o grande empresário do ramo da mineração da época. Mas vamos deixar a secretária de Cultura do município explicar essa história. Então, o nome originou por conta do fundador dessa empresa, do dono dessa empresa Plumo, que se chamava Adriano Seabra da Fonseca. E aí foi uma homenagem para ele, Adrianópolis. Por causa dele, então? Por causa dele, em homenagem a ele. Mas anteriormente a cidade era conhecida como? Paranaí. Mas entre a história de guerras da Revolução de 30 e a homenagem ao garimpeiro Adriano Seabra, o que soaria mais importante nos dias de hoje? Essa é uma pergunta que ainda é feita na cidade de Adrianópolis e cada morador tem uma própria resposta. Até mesmo a secretária de Cultura do município. Então, na época da Revolução, da briga pelas terras, entre o estado de São Paulo e Paraná, quando chegava na divisa do estado, eles perguntavam onde fica o Paraná. Paranaí. Aí todo mundo conhecia o município como Paranaí. Aqui, Paraná, aí era aqui. Aí quando aconteceu a emancipação do município, em 1960, a gente passou a se chamar Adrianópolis. Na próxima reportagem, as delícias da culinária quilombola. Se prepara que vamos ter delícias amanhã. E do interiorzão do Paraná, a gente vai para longe, para as praias da Califórnia. Isso porque um peixe muito raro e assustador resolveu aparecer por lá. Mais conhecido como monstro do fundo do mar, um peixe bastante raro, cientificamente chamado de Mantolopus sagamius, ou peixe futebol do Pacífico, foi fotografado em uma praia de San Diego, na Califórnia, durante o último final de semana. As imagens chamaram a atenção do mundo inteiro, pois além dos dentes assustadores, o peixe também tem espinhos para se proteger dos predadores, ficando com um visual bem assustador. O homem que encontrou o animal registrou as imagens e as enviou para emissoras de televisão locais. Pesquisadores foram alertados, mas quando chegaram ao local, o peixe já havia desaparecido. Não se sabe como ele foi parar na praia, visto que seu habitat natural é sempre em profundidades entre 300 a 1.200 metros abaixo do nível do mar. Assustador é pouco para o peixinho. E o craque argentino Lionel Messi recebeu pela 7ª vez um prêmio muito especial. Lionel Messi conquistou pela 7ª vez a Bola de Ouro. O craque argentino recebeu o prêmio da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em cerimônia realizada ontem pela revista France Football em Paris. Em seu discurso, Messi admitiu que a campanha do título da Copa América foi fundamental para ganhar o prêmio e compartilhou o feito com seus companheiros de seleção. O jogador do PSG da França também fez questão de cumprimentar Robert Lewandowski, segundo colocado na edição desse ano da Bola de Ouro e melhor jogador do mundo em 2020. O ítalo-brasileiro Jorginho, que joga no Chelsea da Inglaterra, eleito o melhor jogador da Europa pela UEFA, ficou em 3º lugar. A lista dos 10 melhores jogadores da premiação ficou assim: Messi em 1º lugar, Lewandowski em 2º, Jorginho em 3º, Benzema em 4º, Kanté em 5º, Cristiano Ronaldo em 6º, Salah em 7º, em 8º, De Bruyne, Mbappé em 9º e Donnarumma em 10º. Que é craque, né? Nos gramados e fora deles também, que dá
tantos bons exemplos para a criançada, merece, né, pela 7ª vez, essa bola de ouro. E com essa notícia esportiva aí do futebol mundial, a gente se despede. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Pauta Aberta está de volta amanhã à tarde e eu espero você. Até lá!